Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. E agora a gente vai aprender um pouco a trabalhar com a ferramenta que a gente vai utilizar durante todo o curso. Ela se trata aqui do MySQL Workbench e é uma ferramenta de acesso aos nossos bancos de dados. Então a gente tem ali o nosso servidor de banco de dados criado e instalado, como a gente já fez nas aulas anteriores, e agora a gente precisa de uma ferramenta que acesse esse banco de dados e que permita a gente fazer todos os nossos trabalhos, desde a administração até as questões de manipulação de dados, que é o foco desse curso. Então, a gente vai fazer nosso primeiro acesso aqui, a gente tem esse botão aqui grande que faz o acesso ao banco de dados, ele traz informações do nome do serviço que a gente colocou. Lembra do nome do serviço que a gente colocou na instalação? O usuário aqui de conexão e a porta que está acessando o nosso MySQL. No caso, ele está acessando aqui o localhost. Peraí, deixa eu pegar a caneta, fica mais fácil para apontar. Pronto, peguei a caneta aqui, fica mais fácil para a gente mostrar as ações aqui. Então a gente tem aqui a questão que mostra as informações de conexão. Aqui a gente tem o serviço que a gente determinou lá na instalação, que é o nome do serviço, e aqui as informações de usuário e de onde o SQL está sendo executado. Então a gente está utilizando o usuário root, a hora que a gente acessar aqui, a gente vai ver que é o usuário principal do sistema. Em outras ocasiões, a gente criaria um usuário e acessaria por ele. Mas como agora é uma máquina só de desenvolvimento, de teste, que a gente vai fazer as nossas procedures aí, os nossos selects, as nossas instruções de manipulação de dados, não tem problema a gente usar o usuário root. E aqui a porta de execução do SQL. Então ele está executando localmente aqui na minha máquina, na porta 3306, ok? Então vamos limpar aqui, vamos fechar e vamos acessar. E vai pedir o usuário e senha aqui para a gente que está acessando a primeira vez. Aqui é aquele detalhe que eu havia mencionado sobre o usuário que a gente está acessando, tá aqui, ó. Usuário root, o serviço está utilizando, executando na nossa máquina, na porta 3306, aqui a gente vai inserir aqui o password que a gente configurou na etapa de instalação. Então eu vou digitar aqui o meu que é de 1 a 6, espera aí, tá fora, agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pedir para salvar, para não precisar ficar digitando toda vez que eu for entrar, e você seleciona a opção que melhor lhe convir aí. Vamos dar OK aqui, e ele vai abrir o nosso editor. Deixa eu apagar aqui, ó. Então vamos conhecer um pouquinho ele aqui, para a gente poder trabalhar legal com ele. Primeira coisa que a gente tem é nossa barra de menus aqui, que tem diversas opções para a gente poder trabalhar na nossa ferramenta. Mais tarde, quando a gente for importar alguns arquivos, a gente vai trabalhar com algumas dessas opções aqui. Mais precisamente que essa opção de server aqui, a gente vai trabalhar com eles. Que mais que a gente tem aqui que a gente pode falar? A gente tem aqui a nossa barrinha aqui de opções aqui. Opa, erro aqui, deixa eu mexer na caneta aqui na nossa barrinha de opção aqui. O que a gente vai mexer aqui, usar bastante, que vai ser essa questão aqui de new query, para a gente abrir uma nova consulta, que é semelhante a isso daqui, ó. Então a gente vai usar esse botãozinho para abrir uma nova consulta. Importante, isso é bastante importante que eu vou começar a falar agora. A gente tem aqui, ó, a nossa barrinha, a nossa janela de execução de consultas, que é toda essa parte aqui, que a gente vai aprender a trabalhar nela. Aqui que a gente vai digitar as nossas instruções SQL, ok? A gente tem aqui também as opções que a gente tem quando a gente digitar nossas instruções SQL. A gente tem ação especial para essa aqui, ó, que é o raiozinho aqui que permite a gente executar as nossas consultas. O que mais que a gente pode falar de interessante aqui? A gente tem aqui, ó, a questão das informações de bancos de dados. Então, uma coisa interessante aqui a gente tem os nossos bancos de dados. Deixa eu pegar outra cor aqui. Que a gente tem os nossos bancos de dados. Que a gente vai criar um banco de dados aqui para trabalhar com ele. Importante, viu, pessoal? Aqui no MySQL, quando a gente refere-se a esquemas aqui, ó, que é isso que a gente está apontando aqui,
é um outro nome que a gente pode chamar os bancos de dados. Então, nesse caso, os nossos esquemas são os nossos bancos de dados. Nós não vamos entrar em detalhe do que seria um esquema de banco de dados ou esquema, porque não é o foco desse curso, ok? Aqui embaixo tem uma abinha aqui que a gente pode variar entre administration e esquemas. A gente não vai trabalhar com administração, a gente vai trabalhar só com os esquemas. Aqui, pessoal, coisa importante, vou até mexer a caneta para cá. Vou deixar ela aqui que a gente vai trabalhar desse outro lado agora. Aqui, ó, são opções que a gente tem para manipular as questões da nossa tela aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, vocês vão ver que essa parte aqui dos esquemas vão desaparecer. Deixa eu clicar aqui, aqui, ó. Aí deixa mais amplo para a gente digitar as nossas queries aí. A gente não vai usar, mas quando a gente está trabalhando profissionalmente, a gente percebe que determinadas queries têm a tendência aí, dependendo do modelo de dados que a gente tem, de se tornarem muito grandes aí. Então, isso pode ajudar quando a gente quer ter uma visualização melhor das consultas. Eu vou clicar aqui no nosso caso, aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo, isso é importante, que a gente vai usar bastante, que é a nossa janelinha de log aqui. O que acontece? Todo comando que a gente executa, ele vai aparecer aqui embaixo se teve sucesso na execução, se teve algum erro, qual é o tipo de erro que ocorreu na execução do comando. Então ele vai aparecer aqui onde está em destaque, ó. Ele vai aparecer todas as nossas movimentações aqui de dados. Quando a gente executar as consultas, vai aparecer, pessoal, uma outra janela aqui em cima com o resultado da consulta. Por exemplo, a gente pede para listar o conteúdo de uma tabela, ele vai aparecer aqui em cima o conteúdo. Ok? Então, para a gente não fazer confusão quando aparecer. Mas assim que forem executados os comandos, eu vou explicando melhor para vocês. Vou minimizar aqui. E aqui, ó, o que a gente tem? É interessante também, ó, que a gente tem um resumo das instruções. Deixa eu mexer para cá. O que a gente tem aqui, ó, uma espécie de mini documentação de sintaxe SQL quando a gente tem alguma dúvida para escrever alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na sintaxe de create table, olha lá, que a gente vai usar mais à frente. Então ele mostra para a gente aqui uma mini documentação, mostra os tipos de dados e por aí vai. Mas não vamos se preocupar com isso agora não. A gente vai estudar certinho aí todas essas questões aí. Então, raramente a gente utiliza isso daqui. Então, vou deixar em Done aqui. Então, essa é a nossa janela nossa ferramenta de acesso aí aos dados. E a gente vai utilizá-la aí durante todo o curso. Então, aguardo você na nossa próxima aula, onde a gente vai iniciar de fato aí escrever as nossas instruções SQL. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.